Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Esse vídeo na verdade é uma continuação e eu vou te mostrar como fazer o acabamento e a pintura no T800. Se você quiser saber quais as dicas e configurações que eu usei para imprimir em 3D o T800, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima. E ó, esse vídeo deu bastante trabalho, então por favor, deixa o seu like aí, porque assim você me ajuda demais. E todas as dicas que eu vou mostrar nesse vídeo são baseadas na minha própria experiência. Se por um acaso você conhece um jeito melhor de fazer ou se faria algo de diferente, então por favor, deixa um comentário aí para eu saber também. E agora, bora pro vídeo! Para esse projeto eu utilizei o filamento ABS da 3D Lab. E apesar da impressão ter ficado muito boa, ainda dá para ver algumas marquinhas no objeto. Por isso, eu comecei lixando a peça com uma lixa de ferro número 80. Quando eu estava lixando, algumas partes acabaram quebrando. Então, para consertar, eu usei a pasta de ABS, que inclusive eu já até ensinei a fazer aqui no canal. Ela serve tanto para colar como também para tapar imperfeições nos seus objetos. E como eu quero dar um aspecto metálico nesse objeto, é importante deixar tudo muito liso. Então, eu usei a lixa 80 em alguns lugares para deixar tudo niveladinho. Veja que eu não lixei a peça toda. Isso porque existem áreas de difícil acesso com a lixa. Por isso, eu usei a solução preparadora para cano PVC. Você encontra ela em qualquer casa de material para construção. Ela é ótima porque ela derrete o ABS e com isso cobre todas as linhas de impressão, deixando o objeto bem lisinho. Mas, infelizmente, ela só funciona com filamento ABS. Você pode aplicar ela com um pincel sem medo. Basta ir passando o pincel até que você sinta que ele começa a agarrar um pouco. Passe quantas demãos você achar necessário até perceber que o objeto está bem lisinho. Em seguida, utilize um primer de sua preferência. Aqui eu estou usando em spray porque eu acho mais fácil. Passe sempre em camadas finas para não escorrer. O resultado deve ficar parecido com esse. Para essa próxima etapa, eu vou utilizar um compressor de 24 litros. E para fazer a base, eu vou utilizar uma tinta poliéster preta. Regule o compressor para uma pressão em torno de 40 psi. E lembre-se de usar os equipamentos de segurança e também fazer a pintura em um local bem arejado. Comece pintando o objeto com camadas finas, sempre fazendo movimentos laterais. Passe quantas demãos achar necessário. E olha aí como já fica legal só com a tinta preta. Em seguida, vamos utilizar o verniz Autossólidos juntamente com um endurecedor e também um pouco de thinner para diluir tudo. Para fazer a mistura corretamente, é legal usar uma balança e nesse caso eu coloquei 274 ml de verniz. Em seguida, vamos diluir o verniz em 20%. Ou seja, 20% de 274 dá aproximadamente 54 ml. E por último, vamos adicionar o endurecedor, obedecendo a regra de 3 partes de verniz para uma de endurecedor. No meu caso, foi só dividir 274 por 3 para chegar no valor de 91 ml. Agora misture tudo muito bem antes de colocar na pistola de pintura. O próximo passo é muito importante. A primeira demão de verniz você tem que passar bem empoeirada, ou seja, só espirrando aquela poeira que sai da pistola de pintura. Não se assuste porque essa primeira camada vai ficar bem feia mesmo, isso é normal. E antes de passar a próxima camada, você tem que esperar pelo menos uns 10 minutos para o verniz fixar. Agora na segunda camada nós vamos laquear. Isso significa que você deve deixar sair mais verniz em cima do objeto. Mas cuidado, você tem que achar o ponto certo para não exagerar e o verniz acabar escorrendo, mas também não colocar verniz de menos e o objeto não ficar espelhado. O resultado deve ficar parecido com esse. Depois, é muito importante deixar o verniz secar por pelo menos uns 2 dias antes da próxima etapa.
Agora eu vou utilizar esse pigmento cromado que já vem pronto para ser aplicado. Você encontra ele facilmente no Mercado Livre. Vá aplicando o pigmento cromado a uma certa distância, de modo que somente a poeira da tinta chegue no objeto. Aplique quantas demãos forem necessárias, mas não exagere. O resultado deve ficar parecido com esse. E agora, para proteger a pintura cromo, passe uma camada do mesmo verniz utilizado anteriormente. E depois espere pelo menos um dia para o verniz secar. Em seguida, utilize uma fita crepe para criar uma máscara ao redor da boca. Agora vamos misturar tinta acrílica preta, amarela e branca. Para diluir as tintas, utilize um limpador de vidros conhecido como Vidrex. Você encontra ele em qualquer supermercado. É importante que seja o transparente e não o azul, porque isso pode afetar as cores. A mistura deve ficar com a consistência do leite. Agora, utilizando um aerógrafo, pinte toda a região dos dentes. Depois, misture as cores branca, amarela e dilua tudo com um pouco de Vidrex novamente. E novamente, com o aerógrafo, tente pintar somente as áreas mais elevadas dos dentes. O resultado deve ficar parecido com esse. Em seguida, utilize um pincel para pegar pouca tinta branca e assim passar levemente por cima dos dentes, apenas para dar uma clareada. O resultado deve ficar assim. Agora, misture as tintas preta e amarela e não esqueça de diluir no Vidrex. Em seguida, com a ajuda de um aerógrafo, vá escurecendo um pouco as partes mais profundas dos dentes. O resultado deve ficar parecido com esse. E para simular o esmalte dos dentes, utilize verniz vitral transparente. Basta ir aplicando com a ajuda de um pincel. O resultado deve ficar parecido com esse. Retire a fita crepe com bastante calma para não estragar o restante da pintura. E depois de tudo pronto, eu dei uma passada no meu amigo Danilo para dar aquela força de sempre na eletrônica. Para iluminar os olhos, a gente decidiu usar esses LEDs de alto brilho de 10 mm. Infelizmente, eles não cabiam perfeitamente, então tivemos que lixar um pouco as laterais dos LEDs. Em seguida, solde nos terminais dos LEDs um par de fios para fazer a ligação. Se possível, isole um dos terminais com um tubo termorretrátil para evitar que os terminais dos LEDs se toquem acidentalmente. Em seguida, passe os fios por dentro dos furos dos olhos. Para ligar os LEDs, use um adaptador de 2 pilhas como este. Agora, solde os fios negativos dos LEDs no adaptador e não esqueça de isolar a ligação. Para ligar e desligar a luz dos olhos, utilize um botão liga e desliga. Agora, basta soldar os fios positivos dos LEDs e o outro fio do adaptador no botão. Depois, é só fazer um teste para garantir que está tudo funcionando. E mais uma vez quero agradecer demais o Danilo pela ajuda. E para não deixar a luz dos LEDs muito fortes, eu achei que seria legal colocar umas lentes. Então eu modelei essa capinha e usei uma impressora de resina para imprimir. Aliás, eu quero deixar a dica dessa resina que eu usei, porque eu paguei muito barato nela e eu estou gostando bastante. Para quem quiser saber mais, eu estou deixando o link dela aí na descrição. Olha aí que bacana que ficaram as lentes. E para dar o toque final, utilize verniz vitral vermelho e, com a ajuda de um pincel, vá passando nas lentes e pronto. Cara, eu não sei você, mas essa foi uma das peças que eu mais gostei de fazer aqui no canal. E se você também gostou, já deixa o seu like aí, porque assim você me ajuda a trazer mais conteúdos como este aqui no canal. E se você quiser ver muitas outras coisas legais que eu já fiz aqui no canal também, eu tô deixando aí do lado uma lista com vários vídeos incríveis. É só conferir. E não esquece que o canal também continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau!